Olá, eu gostaria de te convidar a conhecer mais uma história da Bíblia. E essa história está bem no comecinho da Bíblia, lá onde tudo começou, no livro de Gênesis, no capítulo 1. É a história da formação dos céus e da terra. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Assim criou Deus a parte seca, que ele chamou de terra, e a parte dos mares, que ele ajuntou as águas e formou os mares. Tudo foi pelas mãos do Senhor. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. Ali Deus estava criando a natureza, as árvores, as ervas, todo tipo de planta, de flores, o Senhor começou a criar sobre semente na face da terra. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre os dias e noites, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E ali o Senhor começou a pensar já no sol. Criou o sol para o dia, a lua e as estrelas para a noite, para haver separação entre os dias, entre os tempos. E sejam para luminares, para a expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, para que houvesse luz na terra, para que houvesse separação dos dias e noites. O Senhor pensou em cada detalhe para o nosso bem. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Tudo que o Senhor criava, ele viu que era muito bom o que ele criava de suas mãos. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Ali ele começou a criar todo tipo de animal das águas, e as aves do céu, as aves que voam, os passarinhos, tudo ele começou a criar naquele momento. Toda alma vivente, tudo que tem vida, fôlego de vida. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme a sua espécie, e toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produza a terra a alma vivente, conforme a sua espécie. Ele começou a produzir ali no quinto dia, no sexto dia já, ele começou a produzir os animais da terra,
Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. O gado, os répteis, os animais ferozes, as bestas feras, tudo o Senhor começou a criar ali naquele momento. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Que maravilha! Ali o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer que Deus não estava sozinho naquele momento ali. Ele estava com os seres celestiais, com Jesus. Jesus já existia desde o princípio da criação. Então ele não estava sozinho. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali foi feito o homem do pó da terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Ali ele estava falando para os animais: multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e esta sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Maravilhoso Deus! Maravilhosa a criação das mãos do Senhor. Ele viu que tudo era muito bom. Ele entrega tudo nas mãos do homem. Os animais, a natureza, as árvores frutíferas, tudo para servir de alimento. Tudo para que o homem dominasse sobre os animais. Assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados no sexto dia. E havendo Deus acabado no sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Quando o Senhor terminou toda a sua obra ali, ele descansou. E ele se alegrou muito com o que ele tinha feito. Ele tinha se agradado com o que tinha feito. Então essa é a história da criação dos céus, da formação dos céus e da terra. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco mais e continue acompanhando as nossas histórias verdadeiras da Bíblia, que é muito bom o ser humano conhecer, ter essa intimidade maior com a palavra de Deus. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração.